Se você mora em condomínio, você sabe ou já passou por isso. Dá 9h30 da noite, toca o interfone e você já vai, pega o interfone no gancho, tendo a certeza que é da portaria, de novo, pedindo para você parar com os barulhos, porque seu vizinho de baixo, de cima, do lado, seja lá qual que for, novamente está reclamando que você está dando risada alta, está batendo porta de armário, está ouvindo som alto, seja lá o que for, e você não está fazendo absolutamente nada. No máximo vendo uma televisão, lendo um livro, batendo um papo com seus amigos. Normal que qualquer pessoa faz numa vida social na sua própria residência. Ou seja, você é vítima do vizinho reclamão. Já falei, tenho vários vídeos, em vários vídeos, inclusive, eu sou meio que agredido, entre aspas, né? É engraçado até ver os comentários, mas as pessoas não entendem. O que eu defendo é que o vizinho reclamão, ele deve ser punido, repreendido pelo síndico, tanto quanto o vizinho barulhento. E por que isso? Porque o vizinho reclamão, ele causa um transtorno nas pessoas surreal. Somente quem é vítima de um vizinho reclamão sabe o que eu estou falando. As pessoas, quando nos procuram no escritório, os relatos são assim, tristes até. As pessoas se sentem prisioneiras do seu próprio lar. Elas não recebem amigos. Quem tem criança, as mães têm pavor de dar um brinquedo de rodinha, seja lá o que for, porque tudo causa reclamação. E a gente, quando pega esses casos, o que a gente faz? Uma análise e vê que as reclamações são totalmente infundadas. E como a gente sabe que as reclamações são infundadas? Porque a gente pega um histórico dessas pessoas que estão sendo vítimas, pede um histórico de reclamações para o síndico e a gente só localiza sempre uma unidade reclamando. Seu vizinho, muitas vezes, a unidade de cima está reclamando, seu vizinho de baixo, que em tese deveria ouvir mais barulho, não ouve-se nada. Do lado, não ouve-se nada. Da frente, não ouve-se nada. Então a gente consegue identificar que são vizinhos reclamões. São pessoas que, infelizmente, têm até uma certa, eu diria assim, quase que doentio em alguns casos, quando a gente vê aqui no escritório, mas elas têm um certo conflito ou um problema de convivência em viver em sociedade. Até porque a gente sabe que viver em condomínio não é uma ilha deserta, né? E o engraçado é que essas pessoas, se elas morassem numa rua sem condomínio, elas não iam ter para que reclamar, né? Que o vizinho do lado está gritando porque é uma casa, ela não vai procurar o judiciário, ela não vai procurar nada, né? Então, assim, o universo condominial parece que ele instiga, ele dispara um alerta nas pessoas que, assim, tem um anseio de reclamar indevidamente, e isso daí tem em vários ambientes condominiais se transformando numa coisa que eu falo que beira até a perseguição, e muitas vezes é necessário um procedimento judicial para que essa pessoa que reclame, sem sentido, volto a falar, aqui a gente defende a pessoa que está sendo vítima de um vizinho reclamão, que esse vizinho reclamão reclama sem prova alguma, e só ele reclama muitas vezes numa determinada unidade. Essa unidade não tem histórico de reclamação, tá? Então, quando isso ocorre, essas pessoas muitas vezes que estão sendo vítima dessas reclamações acaba procurando o escritório, porque a gente precisa fazer um procedimento até em face da administradora e do síndico, porque o síndico tem o dever legal de inibir que essas pessoas fiquem reclamando, porque isso atrapalha o seu sossego e ele viola os mesmos princípios do que aquela pessoa que está fazendo festa todo dia, atrapalhando os outros. O síndico tem, portanto, obrigação de aplicar advertência, multa nesses vizinhos reclamantes, tá? Então, assim, preste muita atenção se você está sendo vítima e sendo prisioneiro do seu próprio lar por causa de vizinhos reclamão. Isso não pode acontecer. O judiciário possui inúmeras ferramentas para proteger seu direito, tá? Se você conhece alguém que é vítima de vizinho reclamão, escreva aí nos comentários. Se você quiser também criticar, os comentários estão abertos, mas lembre-se, o que a gente defende é que o vizinho reclamão, volto a falar, aquele que reclama sem sentido, ele tem que ser punido como o vizinho barulhento, tá bom? Se tiver mais qualquer dúvida sobre direito condominial, escreva aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.